demais de agradecer todo mundo aqui, né? Agradecer esses alunos que eu estou citando o tempo todo, mas que eu acho que é maravilhoso vocês estarem com a gente durante toda a semana, são 4 horas por dia, então, enfim, acho que é incrível. Agradecer muito o Gustavo, o Fábio, o Michael, que são parceiraços nossos e que não só, enfim, estão aqui hoje, mas estão ajudando a gente diariamente. O Michael, ele escreveu uma boa parte da nossa jornada, do nosso módulo teórico, o Fábio também. Então, assim, inclusive, quem não leu, né, por favor, leiam, porque o módulo de comunicação está muito bacana, está muito interessante. A Regina, nossa presidente, ela falou que ia dar uma olhada, mas que ela não ia aparecer, então eu vou fazer um jabá, tá? De cara aqui. E aí vocês veem que eu não sou nada institucional, né? A Paty faz uma abertura toda bonitinha, eu faço uma abertura desse jeito. Mas, enfim. A Regina, ela fala muito uma coisa e a gente tem se emocionado muito, assim, fora da câmera, porque a gente fala muito de bem público, né? E o que a gente fez com essa jornada de transformar todo o trabalho, não só o trabalho prático da Comunitas, mas disponibilizar essa rede de parceiros que a gente foi construindo ao longo dos anos. E vocês disponibilizarem horas, enfim, o Fábio, ele estava escrevendo texto para a gente de final de semana, o Michael, a gente estava trocando até tarde da noite, foi pouquíssimo tempo e muito conteúdo. Então, assim, se isso aqui não é a gente tentando transformar um pouquinho do que a gente, né, da sociedade que a gente vive, enfim, então, acho que muito obrigada para vocês, né, mas muito obrigada também por quem está com a gente nessa jornada. Eu queria até dar uns resumos, enfim, acho que umas coisas são importantes. A gente teve 11 módulos de 60 horas de conteúdo escrito, a gente teve 10 mentorias, então são 20 horas de mentorias. A gente teve mais de 550 alunos matriculados, então, por mais que nessas mentorias práticas a gente selecionou, são números menores, mas a gente tem mais de 550 pessoas participando e mais de 30 professores. O que é muito legal, porque os professores é o Michael, que viveu, né, e tem anos na gestão pública, é o Fábio, que é um grande especialista, então, assim, tem muita gente de muito peso sendo professor nessa jornada. Eu acho que isso aqui a Colômbia e a FNP, que estão apoiando a gente institucionalmente, inclusive, eles falaram que isso aqui é uma ação muito inédita e de fato, porque a gente está pegando conhecimento de quem está na ponta e transferindo para quem a gente sabe que vai entrar agora numa nova gestão com um desafio maior do que já costuma ser. Eu queria falar umas coisas também, que a gente tem aluno que já consumiu mais de 70 horas de conteúdo, porque a gente presta atenção nisso, eu acho isso incrível. Enfim, agradecer de novo, né, FNP, Colômbia, mas também essas pessoas que eu citei mais cedo. Então, a gente tem a Nayara, tem a Simone, o Aníbal, o Zeca, que estão com a gente o tempo todo, o Oswaldo. Então, enfim, vocês estão de parabéns. A gente espera que vocês aproveitem essa última hora aqui, essas últimas 2 horas, porque o conteúdo vai ser muito bom. Enfim, Gustavo, não fiz nada bonito, mas agora é com você. Boa, Dai. Primeiro, obrigado pelo convite. E aí eu queria também agradecer a Michael e Fábio por estarem neste bolo. Eu vou fazer essa intermediação aqui, pessoal. Vou contar um pouco como é que vai ser primeiro. Vocês estão vendo várias participando de várias das mentorias anteriores e tal, mas basicamente a gente vai ter uma apresentação aqui dos três, começando pelo Fábio, depois o Michael e depois eu falo um pouco também. Depois a gente tem mais meio que uma roda de conversa, então vou pedir insistentemente várias vezes para mandarem perguntas. Eu vou selecionando algumas perguntas, vou fazendo algumas perguntas que eu tenho aqui anotado, outras da cabeça, enfim, para bater um papo. E depois a gente separa provavelmente separa em salas ou vai fazer aqui todo mundo junto em si, um lado mais mentoria, onde a gente vai trocando. Ixi, uma mosca aqui. Então, por favor, também para todo mundo que está aqui, eu vi que o pessoal está colocando o nome, de onde é. Quem não colocou, coloca aí comentários de onde é, qual é o nome e tal, para a gente ter um pouco de noção de quem são as pessoas que estão aqui com a gente. Falo um pouco como parceiro da Comunitas há alguns bons anos, de que é muito legal tudo que a Comunitas faz. Eu adoro, eu me sinto muito em casa aqui com essas pessoas que estão aqui. E também, desde já, me coloco à disposição de todo mundo que está aí como aluno, que está prestando atenção nos conteúdos em si, para
nos buscarem sempre que possível. Sem mais delongas, eu gostaria então de chamar o nosso querido Fábio Bernardi, um grande especialista em comunicação, trabalha com várias cidades pelo país, e aí eu acho que Fábio se apresenta melhor e conta aí um pouco. Vou ficar olhando aqui para o tempo, Fábio, mas não se preocupa também, não tem essa coisa do tempo super apertado, tá? Tá bom, vou tentar ficar no tempo aí para a gente não perder o espaço de bate-bola de coisas que eu acho que é mais rico e produtivo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite do Comunitas. Também sou um parceiro feliz e orgulhoso de fazer parte desse time e dessa estrutura, dessa organização. Eu faço campanha política há 25 anos, mais ou menos. Já fiz campanha de tudo que é jeito, governador, presidente, senador, deputado, prefeito. Fiz muita cidade de prefeitos, de candidatos a prefeitos de cidades pequenas do Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, mas não sou praticante, como diria o Nizam, que o Rio Grande do Sul tem um certo bairrismo. E eu queria falar um pouco, antes de dizer qualquer coisa a respeito da minha visão, eu queria dizer que eu tenho sempre muitas dúvidas quando eu encontro alguém cheio de certezas. Então, eu só queria deixar claro que eu vou fazer um pouco da minha visão, do meu ponto de vista, e como a própria expressão diz, né, é a vista de um ponto, ou seja, não quer dizer que eu esteja com o manual, todas as regras e todas as verdades, mas tem 25 anos de história e caminhei um pouco sobre isso para poder ter conclusões a respeito do que eu acho que é feita uma campanha política, especialmente quando a gente está tentando traduzir um programa de governo, propostas concretas para a população. A primeira coisa que eu queria dizer é que uma coisa que eu acho muito importante é que vencer uma eleição não significa ser eleito, ou pelo menos não significa só ser eleito. É possível vencer uma eleição saindo maior dela, com coerência, com imagem, com trajetória, e é muito mais importante vencer uma eleição respeitando a si mesmo do que ser eleito desrespeitando a si mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que quando a gente está num mundo cada vez mais em que a autenticidade, a verdade, a honestidade de propósito tem muito valor e muito peso. Então, não é preciso fazer uma eleição marketeada, cheia de ilusões, pirotecnias, contando mentiras para se vencer uma eleição. É possível falar a verdade, é possível respeitar a si mesmo e sair da eleição maior do que entrou e, às vezes, até eleito de fato. A eleição, por mais que a gente tenha o melhor programa de governo, e certamente a gente traçou aqui durante essa jornada muitos pontos interessantes e concretos e construtivos para termos propostas e programas de governo bem elaborados, mas por mais que a gente tenha isso, o melhor programa de governo, a coisa mais inovadora, a coisa mais coerente, concreta e viável, é preciso que a gente saiba que a eleição não é um campeonato de promessas. Não é porque a gente tem a melhor proposta que a gente ganha uma eleição. E eu quero falar um pouco de por que isso acontece aqui nesses 10 minutos que eu tenho com vocês. A eleição ela não é um campeonato de promessas, inclusive porque a gente tem um diálogo, ela é um diálogo entre os sentimentos do eleitor e o momento histórico, uma permanente conversa entre essas duas coisas. E pairando sobre o momento histórico e sobre os sentimentos das pessoas está o imaginário coletivo. E é esse imaginário coletivo que atua fortemente na construção do voto. E a gente tem, muitas vezes, uma visão equivocada de que se a gente tiver uma grande proposta de governo e tiver o melhor candidato, a gente certamente vai ser eleito. Isso é mais ou menos como a gente tem um telefone celular que liga, que faz ligação. Isso é uma condição de entrada, a gente precisa ter isso. A não ser que o contexto seja muito específico e acabe nos levando a eleger algum candidato despreparado ou pirotécnico ou populista em demasia ou oriundo de um contexto diferenciado, quase que sempre quando a gente tem um candidato bem preparado, de acordo com o que o contexto pede e um programa de governo bem construído, a tendência, se a gente conseguir comunicar isso, é a gente ganhar a eleição. O que é uma campanha política? Ela é um processo de construção da apresentação do candidato para a opinião pública. E como a gente está falando, ele é um processo de construção. Então a gente não tem, a gente precisa lidar, né, paulatinamente com esse controle. A gente vai controlando a maneira de apresentar o candidato.
E a primeira coisa que a gente precisa olhar nesse processo é o contexto político. O contexto político ele é construído, ele é formado pela questão política da cidade, evidentemente. Às vezes, dependendo da cidade, a questão nacional ou até estadual influencia nesse contexto, mas ela também é uma soma de situações daquela comunidade, de sentimentos daquela comunidade, de realidades que aconteceram nos últimos meses ou anos naquela comunidade, e principalmente como está a autoestima das pessoas. As pessoas estão mais confiantes, estão mais descrentes, elas acham que a administração atual está no rumo certo, que a cidade está no rumo certo, ela tem lógica, tem caminho, ou elas estão achando que a cidade está no rumo errado e aquela administração está no rumo errado. Como é que as pessoas pensam? Qual é o contexto que está envolvido na eleição? Geralmente, o contexto é até mais importante que o candidato. O contexto define um perfil de candidato para aquele momento, né? Às vezes a gente tem um candidato muito bom, mas o contexto ainda não chegou. E às vezes ao contrário, a gente tem um contexto que faz um candidato acabar eleito, mesmo não sendo o melhor candidato. Então é muito importante que a gente analise o contexto. A gente precisa tentar ter pesquisa para isso, né? E pesquisa não é só para saber quem é que está na frente na eleição, é para descobrir um pouco desse contexto, desse caldo cultural, de como é que as pessoas enxergam os candidatos, quem poderia votar, quem não votaria de jeito nenhum, qual é o mercado eleitoral de cada um e como é que a cidade está inserida nesse contexto das pessoas. O contexto gera essa relação com o candidato. E com os candidatos, a gente precisa levar em conta que a campanha, o momento de campanha, por mais que a gente fale de construção de imagem, não é porque a gente vai criar atributos que o candidato não tem. Esse é o momento de consolidar atributos. A gente está falando, portanto, não de inventar um candidato, inventar uma história, mas de consolidar as coisas que ele tem de maneira positiva, que se encaixam melhor naquele contexto. Então, trata-se de conseguir ter uma coerência entre o que é a história dessa pessoa, o que é a trajetória que ela teve, com o que ela vai estar propondo, né? Como é que ela vai estar contando as propostas dela naquele momento e como é que ela vai estar fazendo a campanha dela naquele momento. E por que eu falei antes, né, que a gente tem que lidar com essa questão dos sentimentos, do imaginário coletivo, que não é um campeonato de promessas, de propostas numa eleição. Porque a gente tem que lidar com a verdade numa eleição. Só que esta palavra verdade, ela leva a um auto-engano muito comum, que é a gente imaginar que fato e verdade são a mesma coisa, e elas não são a mesma coisa. Quando a gente tem uma boa proposta de governo, quando a gente tem uma ideia concreta, sólida, viável, execuível, a gente tem uma coisa que é um fato, a gente tem realmente isso na mão. Mas ele precisa se tornar verdade. E verdade é aquilo que as pessoas pensam do fato. Por isso a gente tem tantas discussões, né? Por isso a gente tem tantos conflitos e às vezes uma mesma coisa é traduzida de maneira diferente e entendida de maneira diferente pelas pessoas. E aquilo com muita força e com muita verdade, porque é exatamente isso. A verdade é a interpretação que cada um tem do fato. Aquilo se torna verdade para as pessoas. Então a gente precisa, numa campanha, lidar com a sensação de que a gente às vezes tem o grande fato na mão, mas aquilo ainda não é verdade para as pessoas. E a comunicação política, o processo de construção da campanha, é para fazer com que este fato se torne verdade. E aí entra um elemento muito importante e muitas vezes esquecido ou deixado de lado ou renegado a um segundo plano, quando na verdade ele é o mais importante, que é as pessoas são movidas pela emoção. Tudo que a gente faz na vida, enquanto ser humano, é movido pela emoção. Nós não somos movidos pela razão. A gente gostaria de ser seres racionais, né? Nós gostaríamos de imaginar que a gente se move em direção às coisas baseados pela razão. Mas há várias frases sobre isso, e eu gosto de pensar duas, porque elas são muito exemplares para falar sobre isso, né? O Kevin Roberts, que é um neurocientista, diz que a diferença básica entre a emoção e a razão é que a emoção leva à ação e a razão leva a conclusões. A gente acaba sendo movido pela emoção, que inclusive vem do latim emotiare, que quer dizer se mover em direção a alguma coisa. Então a gente quando está falando de emoção, está falando de levar as pessoas a se moverem em direção a alguma coisa, em direção ao candidato, em direção ao voto,
naquela pessoa, em direção àquela crença, né? Então, quando a gente está falando de uma campanha, a gente está falando de emoção. Não é fazer chorar. É importante que a gente lembre isso, né? A emoção não é fazer chorar, é só a emoção de chorar, né? A emoção é raiva, tristeza, alegria, ódio, confiança, esperança. Há uma série de questões que a gente sente que são emoção, é aquilo que a gente sente, né? E quando a gente sente alguma coisa, aquilo tem um impacto muito maior do que a gente apenas dizer ou do que a gente apenas ouvir alguma coisa. Então, a gente precisa sempre lembrar que campanha é um processo de emocionalizar as pessoas. E aí a outra frase que eu gosto de usar é do Aristóteles, o filósofo grego, que sintetizou muito bem o que a comunicação faz nesse mundo, qual é o papel da comunicação no mundo. Né? Ele diz o seguinte: o juízo de valor das pessoas muda conforme a emoção que elas sentem. O juízo de valor das pessoas muda conforme a emoção que elas sentem. É por isso que numa campanha política, a gente está em agosto, em setembro, um candidato tem 3% e chega ao final da eleição e ele se elege. O que aconteceu que em apenas 45 dias, 60 dias, um candidato que era, a princípio, renegado lá atrás, se torna o primeiro colocado? É porque no processo de uma campanha eleitoral, ele foi emocionalizado. As campanhas agiram sobre ele e emocionalizaram ele. E a partir da emoção que ele sentiu, ele passou a ter um juízo de valor diferente do que aqueles candidatos e aquelas campanhas. Então, o processo de uma campanha política não é maquiar, criar pirotecnias, marketear as coisas que não são verdade. É pegar aqueles fatos e transformá-los em verdade para as pessoas. Ou seja, e o processo para fazer isso é um processo de emocionalizá-los, de mostrar com alguma dose de emoção como eles podem acreditar ou confiar. E quando a gente está falando de uma campanha política, é importante também um outro equívoco comum, quando a gente tem, ainda mais quando a gente tem boas propostas de governo, um programa de governo bem construído, é querer contar tudo na campanha, né? Eu tenho muita coisa, muita ideia, muita proposta, eu quero contar tudo isso para as pessoas verem que eu pensei em tudo. Esse é um erro muito comum, porque as pessoas, eu sempre gosto, quando eu dava aula, eu fazia um exercício com os alunos na SPM, que era pegar várias bolinhas de tênis e pedir para as pessoas escreverem as propostas ou escreverem quais eram as coisas mais importantes que eles tinham que dizer na campanha. E aí a gente é mais ou menos como isso. Você pega 5, 6 bolinhas de tênis, escreve as coisas mais importantes, chama uma outra pessoa, que é o consumidor, que é o eleitor, né? E joga 6 bolinhas de tênis e pede para essa pessoa pegar 6 bolinhas de tênis. A pessoa não pega 6 bolinhas de tênis. Ela, no máximo, pega 1, 2, se ela conseguir pegar quando receber 6 no colo dela. Então, se você jogar 1 bolinha de tênis, ela vai pegar. Talvez se você jogar 2 bolinhas de tênis, ela vai pegar. Então, quando você tem 6 coisas para dizer, você precisa hierarquizar essas 6 coisas e dizer as primeiras 2 com muito mais intensidade, com muito mais fôlego. Porque a campanha política é um pouco o bolero de Ravel, assim, é os mesmos acordes fazendo coisas diferentes o tempo inteiro. É como venda na beira da estrada, né? Você diz sempre as mesmas coisas, porque os carros que passam são diferentes. Então, assim, desse ponto de vista, lembrem sempre do iceberg, né? A gente tudo comunica numa campanha política, porque o gesto, a postura do candidato, como ele fala, com quem ele fala, como as coisas acontecem, não só aquilo que a gente diz, mas porque a gente se comunica com tudo, né? A comunicação entre seres humanos não é só a palavra, né? Ela é feita de vários símbolos. Mas se tudo comunica, a gente tem que lembrar que a gente não comunica tudo. Então, da mesma forma que o iceberg ele é muito mais do que aquilo que aparece, a comunicação numa campanha política tem uma parte que aparece e uma parte que fica embaixo. O programa de governo tem uma parte que aparece e uma parte que fica embaixo. Por fim, só para a gente terminar aqui também, para não estourar muito o meu tempo, eu queria falar 3 coisas rápidas sobre as 3 coisas que eu acho que são mais importantes numa campanha política, independente do tamanho da cidade, independente do estado, da região, etc. Que são o slogan. O slogan não é uma frase qualquer, ela não é um novo tempo para São Paulo, um novo tempo para Passo Fundo. O slogan, quando ele serve para qualquer candidato, ele não serve para nenhum. Então, é muito importante que a gente tenha uma verdade para contar para as pessoas, né? E que a gente consiga encontrar uma frase que sirva muito para a gente, né? Como um conceito que seja muito mais próprio do nosso candidato e que não encaixe bem em nenhum outro candidato. Isso torna mais único, torna mais poderoso e torna mais forte. Então, o slogan, o conceito de campanha, ele é uma síntese de tudo que a gente quer dizer numa única frase.
e é difícil de encontrar, mas é importante que a gente tente encontrar uma coisa que seja só nossa. A segunda coisa que eu queria falar é sobre adesivo. Outro erro que eu acho que é muito comum é as pessoas imaginarem que os eleitores precisam ver o número estourado no adesivo, né? O adesivo é uma peça muito difícil de construir porque ela deve falar sozinha. Então, ela deve ter uma foto que é pensada de acordo com aquele posicionamento, deve ter a frase, conceito, que é uma razão para votar no candidato, e ela deve ter um visual que converse com tudo que a gente vai fazer. Lembre que o adesivo pode ser a única maneira que um eleitor encontrou a nossa campanha pela frente. Ele não encontrou o candidato, ele não encontrou um cabo eleitoral, ele só viu um adesivo num carro ou em algum outro lugar. Aquele adesivo precisa falar com ele e dar uma razão para votar. E a razão para votar não é um número. As pessoas votam em pessoas, elas não votam no número. O número é um instrumento do voto. Se as pessoas quiserem votar no candidato, elas vão descobrir uma maneira de descobrir o número dele para fazer isso. E, por fim, o jingle. O jingle não é uma musiquinha para criança cantar, não é para ser um chiclete do ouvido que ninguém para de repetir. O jingle é um discurso cantado. Então, se você vai fazer um jingle, faça um jingle que seja o tempo inteiro razões para votar no seu candidato. E não uma musiquinha bacana e para ser repetida. Ela é uma síntese também da campanha e ela é um discurso cantado e ela serve para isso como peça eleitoral. Por fim, eu queria só dizer que eu estou à disposição depois para a gente bater bola e espero poder ajudar com coisas mais concretas e práticas de cada um de vocês. Obrigado. Fábio, bem incrível, muito legal. Enquanto o Fábio foi falando, eu fui mandando aqui nos comentários algumas aspas de frases bem legais, assim, que eu acho que todo mundo pode dar uma olhada. Eu vou pedir, mais uma vez, que eu vi que muita gente entrou depois. Quem tiver entrado depois, quando o Fábio já estava falando, se puder, coloca aqui nos comentários qual é seu nome, qual é a cidade de onde você está e se você é candidato a alguém, ou se você é candidato a prefeito ou a vereador que seja, ou se está trabalhando para alguém, só para a gente ter um pouco de noção de todo mundo que está aqui na sala. Mas, Fábio, bem incrível. Logo depois que a gente tiver o bate-papo, o Fábio vai estar à disposição também para dar essa mentoria. Então, valeu, muito obrigado. E aí eu queria chamar agora o nosso querido Michael Guedes, tem uma experiência bem legal também aí de comunicação do setor público, de uma maneira geral, e vai dar essa palavrinha. Michael, estás por aí? Beleza. Tá me ouvindo? Tá aí. Vai, estou te ouvindo perfeitamente. Vamos embora, meu amigo. Fica tranquilo aí de tempo também. Gustavo, eu queria pedir só uma ajuda sua. Se eu estiver estourando o meu tempo, ou quando estiver quase estourando, você me deixar um recado no chat, porque as meninas da Comunitas aí me conhecem. Se me deixar, eu vou falar disso aqui até de noite. Eu vou entrar, eu vou cortar seu microfone, vou cortar seu vídeo. Mentira. Relaxa, vai aí que eu sigo aqui, fica tranquilo. Qualquer coisa eu te chamo aqui. A gente, para todo mundo entender, a gente está num ambiente super de casa, todo mundo aqui é super de casa. Ninguém vai ficar chateado se tiver qualquer coisa assim. Mas vai-te embora, vai lá, vai tranquilo, meu velho. Beleza, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. As meninas da Comunitas aí, eu agradeço mais essa oportunidade, toda a gentileza, todo o carinho comigo durante todos esses anos aí que a gente trabalha junto. É uma honra estar aqui com o Fábio e com o Gustavo, que são dois caras que têm uma puta experiência, eu admiro bastante. E vocês, principalmente, né? Eu estou vendo aqui a quantidade de gente aqui na sala e eu entendo que se vocês estão aqui hoje, isso me deixa muito animado para o que a gente pode e deve construir nesse Brasil daqui para frente, sabe? Eu não tenho dúvidas, eu não consigo imaginar algum projeto mais bacana acontecendo nesse momento no Brasil do que esse que vocês estão participando. Eu acho que se me fosse dado lá atrás o direito, olha, Michael, o que você acha que precisa ser feito aí nesse processo eleitoral esse ano para que o Brasil de fato melhore? Eu não pensaria em um modelo tão adequado como esse modelo que a Comunitas pensou. E se vocês estão aqui hoje, isso me renova essa esperança de que a gente pode, de fato, transformar essa realidade, sabe? Tudo que eu acredito está sendo executado na prática aqui nesse projeto. Aí vocês vão me perguntar, olha, o Fábio falou aí 25 anos que ele tem aí de campanha, eu fui fazer a conta rápida minha aqui, estou com 24 anos de campanha e 13 eleições, né, dentro
desse período. A gente não tem certeza nenhuma mesmo não, sabe? Ainda mais nesse mundo agora de pandemia que a gente está vivendo, todas as certezas foram por água abaixo, né? Mas a gente tem projeções, a gente tem tendências, a gente tem acertos e erros para a gente compartilhar com vocês aqui, e o momento das mentorias em grupo depois pode ser ainda mais rico nisso. Aí você vai perguntar assim, se você gosta tanto desse tema, Michael, por que você saiu, né? Gente, eu fiquei 7 anos quase, né? Então, eu fiz a conta aqui também rapidinho, foram 2.310 dias dentro da gestão pública, trabalhando esse tema que nós vamos falar aqui hoje. Então, eu não considero que o tempo terminou para que eu saísse da prefeitura, não. Eu considero que é um processo. Ainda ontem eu estava conversando com o Gustavo pelo WhatsApp, já era quase 1h da manhã, organizando mais ou menos o processo dessa maneira. A gente primeiro precisa identificar que dentro da gestão pública o cidadão é importante. Nós já vamos falar disso. Identificando o cidadão como importante para a gestão pública, você precisa organizar a gestão pública para isso, para que ela seja, de fato, uma gestão colaborativa. O Gustavo deve falar muito sobre isso com vocês. Durante esses 7 anos, eu me dediquei muito com a minha equipe, com todos os que confiaram nesse trabalho, a essas 2 fases do processo. A identificar o cidadão como importante e fazer com que a gestão se molde para atender esse cidadão. Agora, eu considero que eu estou numa terceira etapa, que é fazer, de fato, a sociedade se utilizar disso para poder ter um governo, uma gestão pública como um instrumento para que as suas necessidades, a sua participação, as suas inovações, de fato, se realizem. Então, eu estou tentando percorrer essa terceira fase que eu considero de uma mesma raiz. Então, nesses 3 pontos que eu queria, nesses 10 minutinhos, focalizar com vocês. Então, isso tem muito a ver com o momento que vocês estão vivendo hoje. É um desafio muito grande. Você participar da gestão pública é um risco. É um risco do ponto de vista pessoal, é um risco do ponto de vista político, do ponto de vista de grupo. Mas a gente precisa de times, de grupos que tenham essa coragem. Então, não é fácil. Mas, a partir do momento que você tem todos esses desafios aí, que o Fábio foi muito feliz em pontuar ele, você precisa, além de todos esses cuidados, sobretudo com essas ferramentas técnicas aí que ele terminou falando, tudo isso precisa ser combinado com esse cidadão, né? Tudo isso precisa ser combinado com quem está lá do outro lado. Porque se isso não for combinado, não for pactuado com quem está lá do outro lado, não adianta a melhor técnica possível de campanha, não adianta você ter o melhor marqueteiro do mundo, não adianta você ter recurso para fazer campanha, que ela não vai se efetivar, porque você não combinou com os russos, né? Tem um ditado que fala, uma história que conta isso, né? Na Copa de 58, o Feola juntou a equipe lá da seleção brasileira e fez uma palestra para eles, dizendo: você faz isso, você vai fazer aquilo outro, aí você cruza e a gente vai e faz o gol. O Garrincha estava parado lá atrás, e aí uma hora ele levantou o braço. Pode falar, Garrincha. Ele falou assim: professor, vocês já combinaram isso tudo com os russos? Que era o adversário que o Brasil ia enfrentar. Então, a gente precisa ter esse cuidado de que não vai ser numa sala que a gente vai ter a melhor ideia e acreditar que aquela ideia, de fato, vai ser executada e concordada com quem está lá do outro lado. Então, esse é o primeiro ponto. É ter esse cuidado de que temos outros atores envolvidos aí. E para a gente poder estar em sintonia com esses atores, é preciso que a gente conheça esses atores. Então, nós temos que ter uma estratégia que eu chamo de mobilização. Porque quando eu mobilizar, eu vou conseguir engajar. Se eu conseguir engajar, a minha política, a minha estratégia, o meu programa de governo, o meu governo, ele tem muito mais chance de ser efetivo. Agora, como que eu mobilizo? Primeiro, eu preciso conhecer. E aí, a gente precisa ter uma estratégia boa de pesquisa.
Essa semana mesmo teve um grupo de uma cidade aqui de Minas, e eu vi várias pessoas aqui de Minas, né, Carrancas, Ponte Nova, Pedro Leopoldo, me procuraram pedindo para tentar dar uma ajuda na estratégia daquela campanha. E me disseram que já tinham aí um questionário de pesquisa que seria aplicado. Eu pedi para ver o questionário, e o questionário foi do jeito que o Fábio estava falando. O questionário ele vinha ali com intenção de voto e pronto. Rejeição no máximo. Eu falei assim, olha, gente, tudo bem, é uma pesquisa quantitativa, a pesquisa quantitativa ela tem as suas limitações, mas vamos perguntar mais coisas, vamos tentar extrair dela mais dados em que, cruzados, a gente tenha alguma orientação mais precisa. Vamos tentar entender o que a população está esperando do próximo prefeito. Não esperando só de mim ou o que ela não gosta do meu adversário, não. Vamos tentar entender o que ela está esperando para a cidade que ela está vivendo. E aí a gente vai ter algumas respostas dessa que o Fábio levantou. Se a pessoa está descrente, se ela está otimista, se ela está esperançosa, se ela está triste, se ela já meio que desistiu. Isso vai dar para a gente o nível de dificuldade, a quantidade de quebra-mola que a gente pode ter nessa estrada aí até o eleitor, que é um processo extremamente curto, é um processo extremamente rápido. Então, tudo que a gente puder sugar de informação através de uma pesquisa, vamos inserir lá. É claro que o pesquisador ele vai saber organizar isso melhor para aquela pesquisa de fato ser efetiva, não ser longa, não ser custosa, enfim. Mas vamos aproveitar, não basta mais só saber a minha intenção de voto e a minha rejeição. Se eu quiser saber só a minha intenção de voto e a minha rejeição, eu não estou preocupado em combinar com os russos. Eu estou achando que eu posso ter a melhor ideia e essa ideia vai ser aplicada. Então, aí eu chego numa realidade que me deu um tapa na cara quando eu entrei na prefeitura, em 2013. Entrei na prefeitura em 2013 e achando que a gente poderia resolver tudo. E a comunicação, ela começou a ser chamada para ela discutir, faz um plano de comunicação para essa ação que nós vamos lançar aqui. Faz um plano de comunicação porque nós vamos aumentar a passagem de ônibus. Faz um plano de comunicação porque eu quero fazer uma reforma administrativa. Aquilo começou a me incomodar porque a comunicação passou a ser tratada como uma estratégia de bombeiro. Vamos lá apagar aquele incêndio que está ali. Mas a prevenção daquele incêndio, ela não era tratada, ela não era levantada, ela não era questionada. Porque várias ideias, então, eram pensadas dentro de uma sala, como hoje aqui a gente está conversando virtualmente, gente boa, gente capacitada, gente com experiência, gente com currículo, gente com certezas. E a gente saía daqui, olha, vamos identificar que a população está precisando de uma creche. E aí a gente conseguia montar um grande projeto de creche, a gente viabilizava com articulação política dinheiro, recurso para fazer aquela creche, a gente fazia creche, inaugurava, levava a comunidade, fazia evento e tudo, chegava no final do governo, aquilo que você tinha lançado com tanto custo, com uma ideia tão bem sacada, não representava para você uma avaliação positiva do seu governo. E não representaria para você uma intenção de voto numa reeleição, por exemplo. E aí o político naturalmente ficava frustrado. Poxa, essa população é ingrata. O povo é ingrato. Mais do que eu trabalhei durante esse período todo, e agora que a gente conseguiu aqui esse portfólio todo de ações, e isso não representou aprovação ou intenção de voto, mas é porque se esqueceu de estabelecer aquele link com o eleitor. E esse link com o cidadão, ele começa agora na campanha de vocês. Nesse momento que nós estamos aqui, dia 5 de setembro, 5 de setembro a gente vai começar a campanha agora no final do mês. É o momento de você se cercar do máximo de informações possíveis para você poder entender quem é esse eleitor, o que ele espera, não de você, o que ele espera para a vida dele. Quanto mais você conseguir se inserir nisso, mais você vai ter estratégias e ferramentas para mobilizá-lo.
Porque não vai adiantar você chegar com um plano de governo frio, pode ser muito bem feito e depois pode ser muito bem executado, seguindo todos esses cuidados que o Fábio falou, que pode não representar o voto lá na frente, porque você não teve a capacidade de envolvê-lo, você não teve a capacidade de chegar nessa emoção que o Fábio e o Gustavo, que o Fábio falou e que o Gustavo ressaltou aí no chat. Então, para você ter a capacidade de emocionar, você tem que ter essa preocupação em mobilizar. E aí, sim, mobilizando, eu tenho o engajamento. A narrativa da eleição, ela vai ficar mais na sua mão. E aí você vai fazer com que os seus adversários reajam a essa narrativa. Se você conseguir colocar o processo eleitoral, que é um processo curto, dentro desses termos, a narrativa é sua e os seus adversários vão reagir a essa narrativa, você já tem meio caminho andado para você poder identificar quais são as melhores ferramentas para poder apresentar bem para o eleitor e, apresentando bem para o eleitor, você ter o engajamento necessário, que é o voto, para que você seja eleito. Então, a partir do momento que você conseguiu esse pacto, conduzir essa narrativa e ser eleito, você também não pode esquecer disso. Você não pode deixar isso de lado na hora que você for entrar no governo. Isso é uma história. Lembra que eu falei para vocês que, no meu caso especificamente, eu tô me situando na terceira fase desse projeto? Ou seja, identificar o eleitor e o cidadão como o foco de todo esse problema, fazer com que o governo, a gestão pública, trabalhe para esse foco. É essa a segunda parte que vocês precisam ter como mente, no radar de vocês, a partir do momento que vocês forem eleitos. Porque é isso que esse eleitor pactuou com você. É isso que ele espera de você. É nesse ponto que, se ele tiver ruído, que causa a descrença. É nesse ponto que, se tiver ruído, vai fazer com que você corra o risco de chegar no seu governo se sentindo um injustiçado, porque a ponte não foi estabelecida entre você e esses eleitores. E aí, dentro do governo, então, a gente tem que trabalhar para a segunda etapa, a segunda fase desse processo, que é fazer o governo trabalhar por uma gestão colaborativa, que eu acredito que aí o Gustavo pode ajudar muito nesse debate, mostrando como a gestão colaborativa pode ser vantajosa para os senhores e senhoras que estão hoje dedicando a tarde do seu sábado, um sabadão, aqui em Juiz de Fora, então, estão um sol, um céu de brigadeiro aqui. Se vocês estão preocupados em fazer isso, eu já fico muito mais animado, né? A simples presença de vocês estarem aqui hoje. E aí, a gente vai ter a oportunidade de chegar na terceira etapa, quer dizer, discutimos aí o cidadão como foco, montamos a gestão pública e a razão dos nossos esforços para atender esse cidadão que eu chamo de cidadão 3.0, e aí vamos trabalhar com a sociedade para que a sociedade se utilize disso da melhor forma possível. Da soma dessas três fases, com todas as técnicas que o Fábio falou, que a gente precisa discutir e os cuidados que a gente precisa ter desde a campanha, eu acho que, de fato, a gente faz da comunicação o grande trampolim para a gente transformar esse país. Porque, hoje em dia, a comunicação é um dos principais gargalos para que uma política pública seja efetiva. Às vezes eu tenho dinheiro, às vezes eu tenho uma boa ideia, às vezes eu tenho o cuidado jurídico, o ordenamento todo para organizar isso, mas eu não combinei com os russos. E aí essa comunicação não é efetiva, ela atrapalha esse processo todo. Eu acredito que dentro desse roteiro, Gustavo, eu já consegui deixar aí levantar a bola para que você levantou a bola para cortar, né? Cortar dentro desse processo. E tem muito mais coisa que eu acho que a gente pode falar no momento aí das mentorias. Tá bom, pessoal? Gustavo, a palavra é sua. Boa, meu querido. Muito obrigado. Pessoal, eu pedi aqui no chat e vou reforçar. A gente vai abrir daqui a pouco para perguntas, tanto para o Fábio quanto para o Michael. Então, podem mandar aqui pelos comentários, que eu estou olhando, estou separando. Se quiserem, direciona para um especificamente, para outro, ou então eu vou puxando aqui
vou fazer nossas perguntas. Michael, incrível. Eu acho que segue um pouco da linha do que como foi pensado essa tarde de hoje, pessoal. Primeiro, tá num sábado à tarde, como o Michael disse, um sábado de sol. Eu aqui onde eu estou também tá um sol maravilhoso, lindo. Significa um compromisso muito forte para que a gente consiga olhar a coisa pública de diversas formas. Assim, primeiro tem um lado, a gente tá falando aqui sobre campanha, as pessoas que estão aqui estão relacionadas à campanha, e campanha é sim um jogo de vitória e derrota. A primeira coisa, se você quer conseguir mudar, você precisa ganhar a eleição, mas eu aprendi um pouco em eleições também de como você não pode ganhar uma eleição perdendo. Isso é muito perigoso. Tem gente que ganha a eleição, mas ganha a eleição perdendo, prometendo coisa que não faz sentido, se distanciando completamente do que de fato é aquele candidato que está ali. Então não façam isso. Assim. Eu vou contar um pouco da minha história também. Não tenho 25 anos de eleições como meus dois amigos aqui. Eu trabalhei em algumas eleições também para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador, assim como o Fábio, um gaúcho. Eu sou bairrista. Se a gente for entrar numa disputa aqui de quem é mais bairrista, vai ser confusão. Mas eu trabalhei em algumas campanhas lá em Pernambuco e trabalhei em alguns outros estados também. E foi num momento onde a eleição estava mudando bastante, onde comunicação e eleição estava mudando bastante, saindo do analógico. Tem até uma pergunta aqui, que eu acho que foi do Zeca, que trata um pouco nesse sentido. E eu trabalhei num momento onde estava saindo do analógico e indo para o digital. Trabalhei sempre em campanhas políticas pelo marketing digital. E aí eu vou contar um pouco sobre isso em si. E acabei depois lançando o Colab, que é uma plataforma de comunicação e de gestão pública, conectando cidadãos e governos através de gestão pública colaborativa. E aí, assim, uma das coisas, um dos primeiros pontos que eu queria levantar em relação a eleições em si, é que no momento que a gente vive hoje do digital, você mudou muito. Quando a gente olhava lá do lado analógico, a gente tinha candidatos que iam para a televisão, falavam o que bem, e naquela época a televisão talvez fosse um dos grandes canais ou o principal canal, principalmente em cidades grandes, obviamente. E quando você tem aquilo, você tem uma relação muito o candidato falou, a pessoa está sentada ali com a família dela no sofá e está quieto. Isso mudou completamente. A gente sabe o quanto o digital hoje tem mudado eleições. E o mais importante, quando você começa a olhar pelo lado do digital, é a troca. Não estou dizendo e não acho que ninguém deve ser refém das redes sociais ou trabalhar simplesmente, puramente com redes sociais. Mas na rede social você começa a ter uma possibilidade de massa, de escala grande para uma conversa. Parte do que tanto o Fábio quanto o Michael trouxe aqui é esse olhar de como é que a gente faz pesquisa, como é que a gente entende o que é que o eleitor quer, qual é o sentimento que ele tem, e a gente no digital consegue ver isso de uma forma muito clara. A minha primeira experiência, de onde sai a experiência do Colab, sai de uma campanha que eu estava fazendo em Recife. Na época, em 2012, eu trabalhei em algumas campanhas em alguns estados do país, mas em Recife especificamente. A gente estava trabalhando com um candidato que era um cara do bem, tinha que comunicar esse cara do bem, esse cara tinha boas visões da cidade, mas como é que você faz isso numa larga escala através das redes sociais? E ali, naquele momento, a gente pensou em fazer uma campanha colaborativa, montar um programa de governo de forma colaborativa. E eu acho que essa relação é uma relação que ainda é difícil de ser executada. Como é que você faz com que o programa de governo em si ele seja montado de forma colaborativa? E aí eu pego um pouco da fala de Michael aqui. Quanto mais você conseguir engajar pessoas
Alô? Você travou, Gustavo? Travei totalmente, não foi? Quando foi? Ok. Não. Alguém me ajuda? Eu ouvi, Foi naquela parte que tu estava se apresentando, falando aí que tu estava começando a apresentação e tal. Ave Maria, então Não, tô cortou brincando, tudo que eu falei. Tô brincando. Porra, última Fábio, coisa- me matar do Você coração. estava falando da gestão, como a gestão colaborativa, no final das contas, ela é difícil, esse conceito. A Boa. última coisa que eu ouvi foi quanto mais você conseguir engajar pessoas, e aí parou. Não sei se foi geral. Pronto, então acho que foi a sacanagem que fizeram comigo. Quanto mais você conseguir engajar pessoas, e aí corta o áudio, perde tudo. Vou retomar aqui, desculpa, pessoal. Eu estou no interior de São Paulo, num lugar, enfim, não sei se é alguma coisa relativa a isso. A internet caiu, mas, enfim, quanto mais você engajar as pessoas, mais mobilizar as pessoas, mais você chega com força no dia da eleição. E aí eu vou trazer um pouco eu acho que desde esse olhar de como você faz uma campanha de forma colaborativa para que você chegue, de fato, uma vez eleito, numa gestão pública colaborativa. A gente, particularmente, eu tenho trabalhado muito estudando inovação em governo, estudando como é que você faz inovação dentro do governo. Eu acho que isso dá para ser traduzido não só no momento que você já está sentado na cadeira, mas para uma eleição inovadora. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre o assunto e tenho um olhar de inovação em governo muito voltado através da colaboração. E aí tem uma matrizinha, na verdade é um triângulo estratégico montado por um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que ele traz isso de um jeito muito claro, de como você consegue fazer inovação em governo a partir de 3 eixos. Um primeiro eixo muito voltado à legitimidade. Então, aqui eu vou dar um exemplo bem... O óbvio você vai conseguir fazer uma inovação com legitimidade se você tiver ganho a eleição, né? Então, você tem legitimidade para falar aquilo ali. Mas, obviamente, legitimidade também no momento eleitoral é super importante. Então, tem muito a ver com o que o Fábio falou. Não adianta você tentar colocar um discurso num candidato que não tem esse discurso de fato. Se você quer fazer uma coisa de fato colaborativa e aí conseguir engajar as pessoas, ter legitimidade é ter legitimidade na fala. O que você está falando tem que ser verdadeiro. Verdadeiro em relação a esse candidato em si. Não adianta tentar construir um grande personagem de um candidato simplesmente porque está na eleição. Porque você pode até ganhar a eleição construindo essa mentira. Mas uma vez que você estiver eleito, você não vai conseguir governar. Então, esse olhar da colaboração para legitimidade. Um segundo ponto é ter capacidade técnica, capacidade financeira, e aí eu vou muito colocar isso no discurso político também de uma eleição. Não adianta você chegar numa eleição prometendo mundos e fundos do que não tem capacidade para fazer. Não adianta você chegar na eleição, e a gente cada dia mais parece que vê isso de uma forma muito, muito clara, chega no momento de eleição e vem algumas pessoas para dizer que tudo é fácil. Não, na verdade, aqui, nossa cidade está péssima porque é muito simples. A gente tem que só cortar salário de servidor, isso não presta. Na verdade, a gente precisa, é muito simples arrumar a zeladoria urbana de uma cidade, é muito fácil. Se você não estudar de fato a capacidade que você vai ter uma vez eleito, você vai prometer coisas que não fazem o menor sentido. Mais uma vez, você pode até se eleger, mas depois você não vai conseguir governar. É muito importante que, primeiro, tenha legitimidade, segundo, tenha capacidade, de fato, você estude e saiba qual é a capacidade que uma prefeitura, que um governo vai conseguir ter depois de executar todos esses seus planos. Eu reforço, não adianta se eleger com base em mentira, não adianta se eleger com base em promessa vazia. O que Fábio trouxe para mim, que eu anotei ali, é fundamental. Eleição não é uma competição de quem faz mais promessa. Então, olhar para a inovação, para colaborar aqui no começo desse encontro da gente. Vocês estão me ouvindo? Só para eu não ficar falando sozinho. Eu acho que estão, né? Eu tô. Opa, beleza. É que apareceu aqui dizendo que a internet estava ruim. Então, legitimidade, capacidade, e aí falando um pouco do que Dai trouxe no começo, que tem tudo a ver com esse encontro aqui. Valor público. Dai trouxe o bem público, que é o que a Comunitas tem feito nesses encontros e que faz total sentido.
não adianta de nada se o que está sendo falado e o que está sendo construído não tiver um valor público por trás, se aquilo de fato não for bom para a sociedade. Então, isso aqui é um triângulo estratégico voltado: legitimidade, capacidade e valor público. Você vai conseguir fazer grandes inovações, você vai conseguir eleger alguém de forma colaborativa, chamar as pessoas para a colaboração, se você tiver esses 3 elementos, e eles têm um quê de ciclo também, de ser cíclico, de ficar rodando. Uma vez que você tem legitimidade, você consegue capacidade te traz valor público te busca legitimidade de volta. Queria resumir um pouco por aí. Eu falo muito sobre gestão pública colaborativa também a partir de um tripé, de um triângulo de gestão eficiente, participação popular e engajamento em prol de cidadania, que eu posso trazer isso mais tarde. Eu não quero muito tomar o tempo de todo mundo e queria abrir agora para as perguntas. Vou chamar meu querido amigo Michael e Fábio, e o Fábio também de volta, para a gente fazer algumas perguntas. Eu anotei uma aqui especificamente que eu vou fazer logo para o Fábio, que foi quem trouxe esse olhar de campanha política em si. O Zeca, Fábio, perguntou ou pediu, gostaria de ouvir alguns comentários sobre a diferença entre analógico, papel, ali, mídias sociais. Então, traz um pouco, Fábio, eu queria te entender, eu queria te perguntar qual a tua visão sobre mídias sociais e como esse mundo muito mais digital, um mundo de WhatsApp, um mundo onde as pessoas estão se comunicando de uma forma completamente diferente, como é que um candidato consegue entrar nesse meio e se posicionar bem? Então, eu acho que esse já é um universo que está cada vez mais importante, e nesse ano de pandemia ele ganhou uma relevância muito maior, né? Já que a gente não vai ter muita dificuldade de ter uma campanha de rua com distribuição de materiais, de santinho, essas coisas, né? Folheto de programa de governo, vai ser muito mais difícil. Então, realmente, redes sociais, mídia digital esse ano é muito relevante. Tem algumas questões que eu acho que são importantes sobre isso. O primeiro lugar é que a gente tem uma tendência a tratar a mídia social como se ela fosse uma mídia convencional, em alguns casos. Então, a gente fica procurando lá quantos seguidores tem, quantos likes tem, e isso não é demonstração de que está dando tudo certo nas redes sociais, né? A gente precisa trabalhar engajamento, que é a interação de fato. A mídia social, ela é um lugar de conversa, de companhia. É muito menos um lugar para fazer campanha, para estar lá como um depositário de materiais e de frases, e muito mais um lugar para interação, para conversa, para mediação. A gente consegue com isso ter não só levar a nossa mensagem, a nossa comunicação, o nosso conteúdo, mas também sentir de volta, né? Ter feedbacks, ter trocas, ter pontos de vista que vão alterando a nossa percepção também. Tem uma coisa que eu acho que precisa ser levada em conta, embora com as regras novas do Facebook já vai minimizar um pouco para esse ano, que é a quantidade de notícia falsa, de fake news, né, que tem nas mídias sociais, a quantidade de coisas que se espalham muitas vezes sem controle e sem que tenha algum fundo de verdade, de fundamento naquilo. Portanto, também é preciso que os candidatos, ao mesmo tempo que se preocupam em fazer campanha nas redes sociais, tenham a preocupação de ter algum tipo de monitoramento, algum tipo de software que ajude a perceber quando eles estão sendo falados de uma maneira que não é verdade, e que eles possam atuar imediatamente, o quanto antes, sobre aquilo ali. E aí, desse ponto de vista, eu tenho uma experiência da campanha do governador Eduardo Leite do ano passado. A gente fez uma coisa, claro que a gente foi ajudado nisso pela televisão, mas desde o primeiro programa de televisão a gente botou um WhatsApp da campanha ali, e a gente foi coletando números de WhatsApp e fazendo durante a campanha inteira, em qualquer material que a gente tinha, em qualquer post que a gente botava nas redes sociais, em um santinho, em qualquer momento que a gente podia, no rádio, a gente dizia lá que nós tínhamos um WhatsApp de campanha, e a gente pedia, cada vez que as pessoas mandavam alguma coisa para esse WhatsApp, a gente respondia tentando catalogar, que a pessoa guardasse nela mesmo o endereço, né, o telefone, salvasse na agenda dela o telefone como o telefone da campanha. E aí, cada vez que a gente tinha uma fake news que a gente descobria, a gente mandava para o grupo de WhatsApp avisando que era uma fake news, explicando por que ela era uma fake news e pedindo que as pessoas compartilhassem a verdade nos grupos delas. Isso acabou dando uma capilaridade muito grande. Isso é possível de fazer, isso é uma questão
braçal. A gente conseguiu fazer um grupo de WhatsApp que tinha quase 20 mil números na campanha do governador e a gente não usou nenhum robô, nenhum bot, a gente só fez com o braço humano, tinham 3 pessoas que cuidavam disso e a gente mandou mais de 3 mil mensagens durante a campanha só com pessoas. Então é possível fazer isso, é trabalhoso, é custoso do ponto de vista braçal, né? Mas eu acho que, independente de qualquer coisa que a gente tenha nas redes sociais, ter grupos de WhatsApp trabalhando pela gente ajuda a gente a enfrentar uma das grandes pandemias digitais, que é a proliferação de fake news e de mentiras. E lembrar sempre que que a rede social é uma comunidade, nada mais é do que a gente está fazendo aqui uma coisa que a gente poderia estar fazendo presencialmente, né? Um grupo de pessoas que se encontra e conversa numa sala, num bar, em qualquer lugar. O grupo de WhatsApp, a rede social é a mesma coisa, é um lugar que as pessoas conversam, é uma comunidade que a gente precisa alimentar com pontos de vista e com interessância. Não adianta a gente só jogar coisas ali de qualquer jeito, porque a gente precisa também... É um outro lugar que a gente precisa ter uma conversa que interesse as pessoas, que seja relevante para elas. Como em qualquer coisa que a gente faça, em qualquer lugar, em qualquer mídia, rede social é fundamental porque ela ajuda a ganhar uma eleição, porque a eleição ela não é ganha na televisão, na rede social, no Facebook, no Santinho. Eleição é ganha na mesa do bar, no aniversário de criança, no encontro da confraria do charuto. É nesses lugares que as pessoas falam sobre os candidatos e que você precisa que as pessoas te defendam, saibam o teu ponto de vista, saibam quais são os seus argumentos principais e repitam eles nesse tempo todo. E rede social é um lugar, por natureza, em que as pessoas estão ali para conversar e, portanto, a gente tem que alimentar essa conversa com os nossos argumentos e com o nosso posicionamento. Então, eu acho que ela é cada vez mais fundamental, embora ela não decida a eleição, ela não se troca por outra coisa, né? Ela é mais uma coisa. Não, a eleição não é um processo de ou isso ou aquilo, e sim e isso e mais aquilo. Perfeito, Fábio. Perfeito. Assim, eu acho que alguns dos pontos que tu traz aqui que eu acho que são importantes para todo e qualquer candidato. Primeiro do ponto de vista ferramental, tem que estar nas redes sociais. Esse tipo de trabalho hoje em dia com o WhatsApp, e o WhatsApp ele acaba tendo um poder muito grande de disseminação. E é muito claro também, eu acho que como você fala, assim, uma eleição ela se vence no bar, no aniversário de criança, e hoje o WhatsApp, ele, guardadas as devidas proporções, ele é um pouco disso. Ele é um pouco disso o tempo inteiro. A gente antes ia debater isso, tinha que esperar sexta-feira à noite para debater sobre um assunto tal. Hoje, isso tem uma velocidade muito maior. Então, também cabe ao candidato, cabe à equipe de campanha, está muito ligada no que está sendo falado e lançando o tempo inteiro, falando as verdades do ponto de vista daquele candidato. Porque toda eleição, e eleição ela mexe com emoção, como o Fábio também trouxe na primeira fala dela. Ela mexe, a gente tem em eleição um pouco da paixão que a gente tem com jogo de futebol, com time de futebol, né, de torcida. E aí, quanto mais você consegue mobilizar essa sua torcida, e sempre tem, você é candidato a prefeito em alguma cidade, tem um pessoal que está muito disposto a dividir essa tua visão de mundo, e você tem que trazer essas pessoas para dentro, estabelecer ali canais bons. E depois que o Facebook começa a reduzir muito a entrega de comunicação, o WhatsApp ele é uma grande ferramenta para isso. Aí eu queria pegar um pouco disso e perguntar para Michael, o que é que na tua experiência de dentro de comunicação, de dentro de governo, inclusive, como é que você olhava para todas essas... Como é que você combatia fake news num momento... E fake news nada mais é, pessoal, do que... Parece que é uma grande... Na época do bar, chegava no bar e alguém contava uma mentira sobre tal candidato. E eleições foram ganhas e perdidas assim diversas vezes em toda a história, não só do Brasil e do mundo. A diferença é que agora a velocidade de disseminação dessa informação é muito maior. Então, como é que você olha, Michael, um pouco dessa questão de fake news e de como combatê-la, como é que você consegue engajar as pessoas que estão ali dentro daquele grupo de
dentro dessa campanha em si, não só que trabalham na campanha, mas as pessoas que estão mobilizadas por aquele candidato, como é que você consegue fazer com que essas pessoas sejam disseminadores também? Como é que você engaja essas pessoas para que elas busquem mais pessoas? Vamos lá. Primeiro, assim, não só o WhatsApp, né? Eu costumo dizer que as redes sociais, de uma forma geral, eles são um botequim que não fecha, né? Como botequim, você vai lá, você está bebendo, em determinado momento você fala uma besteira, alguém falou uma besteira para você. O máximo que causava antes das redes sociais era você ficar com uma ressaca moral no outro dia, né? Devia ter falado aquilo, vou pegar meu telefone, vou encontrar com essa pessoa, vou pedir desculpa, enfim. A rede social não, ela é um botequim que não fecha e fica registrado ali. Então, esse é um cuidado primeiro que todo mundo tem que tomar, né? É um botequim que não vai fechar e vai deixar tudo registrado ali que você falou, até sobre o ponto de vista do posicionamento dos candidatos e dos estrategistas de campanha que estão aqui agora. Eu já vou chegar no governo. Agora, do ponto de vista da campanha, eu acho que não tem muito como fugir, pessoal. Para a gente tentar ser bem prático, a gente tenta fugir da seguinte estrutura: eu preciso ter a melhor estratégia e essa estratégia vai determinar as minhas ferramentas e como eu uso essas ferramentas. Agora, para que eu tenha a melhor estratégia, eu preciso levantar o maior número possível de informações. Então, informações ricas vão fazer com que a minha estratégia fique mais efetiva. A minha estratégia sendo efetiva, eu vou saber escolher e utilizar melhor as minhas ferramentas. O conjunto disso tudo é a pactuação desse novo modelo de comunicação que não tem sentido mais se ele não tiver mobilização e engajamento. Esse princípio vale para o momento que vocês estão vivendo agora, de uma campanha eleitoral, vale para um momento de uma campanha eleitoral num mundo maluco que a gente está vivendo, também vale, e vale para o momento que você tiver na gestão pública. Eu citei aquele exemplo da comunicação ser chamada para elaborar planos. Assim, o que é isso? Eu estou querendo uma varinha de condão. Isso não vai funcionar. Isso pode funcionar 1, 2 vezes, mas como política de mobilização e de engajamento com o cidadão, como matriz para uma gestão colaborativa, não vai funcionar. Dá muito trabalho, mas você tem que trabalhar pelo outro lado também, de se mostrar útil. Eu acho que a palavra útil, ela nunca teve tão em voga quanto ela tem nesse momento agora. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente precisa ser próximo, a gente precisa entender, a gente precisa humanizar, a gente também tem que ser útil a essa população. Ainda que você perceba que na rede social ela vai querer te esculhambar. Ela vai querer você ali só para te bater. Mas sinto muito, você vai ter que estar ali para apanhar também. Se você quiser se mostrar útil, você tem que fazer... eu acho que foi o Fábio que falou isso agorinha mesmo. Canal de rede social, ele não é canal de divulgação. Ele não é canal de informação, ele é canal de atendimento, ele é saque. Você está ali para atender, você está ali para interagir. E isso dentro do governo, você multiplica isso por 1000. Então, não adianta eu ter a melhor página da prefeitura, eu ter um perfil pessoal do prefeito, eu ter um canal, um programa de rádio, um podcast, alguma coisa assim, se ele não estiver servindo para ser útil para essa comunidade. E eu percebi isso nesses quase 7 anos, Gustavo, quando a gente foi chamado, a gente foi procurado pelo Hemominas, aqui em Juiz de Fora, que é um banco de sangue, né? Eles nos procuraram para ajudar eles a fazer um panfleto. E prefeitura, acontece muito isso, as entidades, né, procuram a gente, você não consegue fazer um panfleto, alguma coisa que a gente divulgue, que a gente está precisando de doador? Nós, ao invés da gente fazer aquele panfleto, nós tentamos organizar a informação, estratégia, para depois de ir na ferramenta. E nós organizamos, vimos que eles percebiam, eles precisavam de um grande plano, eles precisavam ter conceito, e montamos um plano para eles. Deu super certo, ficaram super felizes. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim, olha, e se eu incluísse dentro da estrutura da Secretaria de Comunicação esse trabalho, o trabalho de ser útil para a comunidade? Durante esses 6 anos e meio que a gente trabalhou lá, nós criamos um projeto
chama Bem Comum. Eu posso compartilhar com vocês 1000 dados sobre isso depois da nossa aula. Depois nós institucionalizamos esse bem comum dentro do nosso plano diretor da comunicação. Então, ele está institucionalizado agora para que os outros governos tenham mais compromisso de seguir também essa política, mas isso, de alguma forma, me possibilitou uma ponte com essa comunidade para também mostrar que a gente estava sendo útil e a gente podia, juntos, fazer coisa boa. Assim, a gente conseguia angariar advogados para esse momento da defesa numa situação de fake news, por exemplo. Ajudava muito mais no nosso esclarecimento a gente mobilizar esses nossos advogados que o projeto de engajamento conseguiu angariar. Isso é um trabalho de formiguinha, sim. Isso também leva tempo. Mas para você combater uma estrutura nociva, como é hoje a rede social, como são as fake news, você precisa começar a pavimentar caminhos dessa forma. Na campanha, por exemplo, a gente usa sempre uma central da verdade. Então, ali na central da verdade, eu tenho um espaço onde eu vou explicar o que na verdade é mentira e o que na verdade é fato. E aí eu conto aquilo ali, estabeleço para o leitor. Você quer saber? Vai aqui. Ó. Aqui está a verdade do que está acontecendo. Enfim, faz parte do mesmo princípio, mas precisa ser construído. E se baseia naquilo que eu falei lá atrás. Informação, estratégia e ferramenta. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Zeca que é relacionada ao uso do próprio WhatsApp como ferramenta e de uma certa saturação e cansaço. Irritação do eleitor, porque, pelo que eu entendi aqui da pergunta do Zeca, vários candidatos usando base de telefones para sair disparando. Eu vou dar um pouco da minha resposta, depois eu queria passar para vocês dois sobre isso. Eu acho que aqui, Zeca, tem uma questão que é muito importante, que é sobre bem público, sobre valor público, sobre ser verdadeiro. Não, pelo amor de Deus, não, e aí sobre lei também, tá? Porque a LGPD está aí, inclusive, para cortar tudo isso. Não use bases de telefones de pessoas que não se inscreveram, seja isso para SMS, seja isso para WhatsApp, seja para qualquer coisa. Você não vale a pena. Isso aconteceu em outros tempos, a eleição, as pessoas acabavam usando isso para pegava base de e-mails, por exemplo, para sair disparando para todo mundo. Isso não só é válido, isso é antiético demais. Não sei se a tua pergunta está um pouco por aí, mas a principal coisa é incomoda a pessoa. Se você não se inscreveu para receber alguma coisa, imagina, e ainda mais com essas paixões políticas que a gente tem. Se a pessoa começa a receber spam ali pelo WhatsApp, pelo SMS dela, isso é uma coisa extremamente irritante. Então, uma das coisas relacionadas à gestão colaborativa e uma comunicação muito mais colaborativa é que, para começo da história, a pessoa, ela que vai atrás, né? Ela dá o opt-in na história, ela se registra para receber esse tipo de coisa. Um pouco desse ponto, Fábio, se tu puder pegar um pouco desse assunto em si, e aí eu queria puxar a conversa um pouco para o... Fábio tem 25 anos de experiência de campanha política, mas eu tenho certeza que nunca fez uma pandemia. Dá um pouco da tua visão, assim, do que é que você acha que vai ser essa campanha e quais são um pouco das ferramentas, das estratégias que você tem, assim, pensado e refletido sobre como atuar num momento de pandemia. Bom, primeiro, só respondendo sobre o WhatsApp, eu acho que um pouco da pergunta pode ter a ver com o fato de que as pessoas estão um pouco cansadas ou estão saturadas de receber mensagens que não pediram, que não autorizaram, que isso em época de eleição tende a aumentar e que talvez isso diminuísse um pouco o impacto dessas mensagens recebidas pelo WhatsApp. É verdade, porém não vai diminuir nada, porque a gente é um ser humano e ser humano é movido pela emoção. Então, por mais que eu fique bravo e não goste disso, quando a mensagem que eu chegou no meu celular ela for interessante, ou ela for curiosa, ou ela falar de algo que tem a ver com a minha vida, ou de alguém que eu admiro ou que eu odeio, eu tendo a prestar atenção nela, a lê-la pelo menos, mesmo que eu fique bravo porque recebi. Então, a questão toda não é só a relação a razão que tem
por trás desse movimento de receber e de enviar, mas como é que ele vai mexer com a emoção das pessoas nessa hora. Então, eu tendo a achar que a gente ainda vai ter muito impacto nesse ano, nessa campanha. Sobre a questão da pandemia, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se dar conta é que a pandemia, ela é, de um lado, um movimento social racional, ela tem impacto racional, ela gera questões muito efetivas e práticas, né? De saúde, de lotação de leitos, impacto na mobilidade urbana, impacto no comércio, na relação com as pessoas, na relação familiar. Então, ela tem um efeito concreto na vida das pessoas, a gente precisa lidar com esse efeito concreto. E, por outro lado, ela é um grande instrumento de emocionalização da opinião pública e das pessoas, porque a gente está, todos nós, com uma capa emocional sobre a nossa vida, né? A pandemia, ela gera efeitos colaterais emocionais e de várias maneiras, de vários jeitos diferentes, né? Algumas pessoas que moram melhor, que têm mais espaço, que estão numa circunstância de terem, por exemplo, um recém-nascido em casa, ou que têm a segurança de ter pais que estão seguros, avós que estão seguros, ou que já não têm mais idosos para se preocupar diretamente. Há vários tipos de efeitos que se a gente não consegue medir como uma massa única na população. E a gente vai, então, passar a ter uma relação de emoção com tudo, porque a gente está emocionalizado para tudo pela pandemia. E isso vai gerar, na minha opinião, um grau de audiência, um grau de atenção diferente do eleitor esse ano. Ele vai estar, por um lado, muito mais suscetível a coisas que soem como verdade para ele, porque ele está emocionalizado de um jeito que ele nunca teve antes, e, por outro lado, muito mais suscetível a ouvir coisas que façam sentido do ponto de vista concreto também, do ponto de vista racional. E é uma dificuldade muito grande, na minha opinião, para entabular, para setar os programas de governo, porque ninguém vai poder afirmar com certeza que a gente vai ter uma vida voltando ao normal no primeiro semestre do ano que vem, ou antes disso. Então, como é que a gente vai prometer coisas ou dizer coisas que vão ser diferentes a partir de janeiro se a gente não sabe que vida vai ser essa, de fato, com toda a segurança, com toda a certeza? Do ponto de vista de movimentação, eu acho que a gente também tem a gente lida com uma situação muito difícil atualmente, que é todas as coisas que a gente tem de liberação de comércio, de andar na rua, de começar a ter uma vida mais normal, o impacto disso vai acontecer sempre 15 dias depois. Então, a gente pode estar na eleição também num cenário em que a gente começa a eleição numa maneira e no meio da eleição o cenário é outro. Lidar com essa percepção vai ser muito difícil. Então, o que eu recomendaria de cara? Que a gente tivesse uma equação muito sólida do ponto de vista de saúde. A saúde vai ser um tema muito importante esse ano. As pessoas vão estar olhando para ele de um jeito muito diferente. Que a gente tivesse um pulso no contexto e no momento histórico e no sentimento de forma permanente, porque em uma semana a gente pode ter sentimentos alterados por causa da relação com o índice de ambiente, e cada ambiente hoje vai ser diferente no Brasil, porque nós temos um país continental. Evidentemente que essa relação digital, né, poder conversar com as pessoas no digital vai ter um peso muito maior. Em alguns lugares vai ser decisivo, em outros talvez as coisas sejam mais normais, vai ter um pouco menos de peso. E por fim, eu acho que a gente vai ter que lidar com uma questão que é como a gente vai tratar, por exemplo, assuntos que são correlacionados com a pandemia, mas que não são diretamente a pandemia em si. Educação das crianças, por exemplo, com a questão das voltas às aulas do jeito que a gente está hoje em vários lugares do Brasil. A relação com aqueles pequenos comércios que são afetados, que talvez tenham muitos quebrados nas cidades, e aí a gente vai precisar ter algum olhar diferente para isso. A relação com os idosos, que o Brasil é um país que está caminhando por uma questão demográfica muito difícil. Em alguns lugares, como o Rio Grande do Sul, isso vai ser nevrálgico e decisivo, e os idosos estão também
talvez sejam os mais emocionalizados pela pandemia, estão longe de uma vida normal há mais tempo, precisam ter um olhar diferente para isso. Então, acho que a pandemia tem um reflexo conjuntural, não só na relação à saúde, muito importante assim para poder conseguir setar um pouco o que vai ser essa campanha daqui para frente. Eu não sei, eu não tenho muitas respostas assim de um manual ou de um livro de regras que a gente tenha que fazer porque a pandemia está aí. Acho que a gente vai viver uma coisa que a gente nunca viveu. E aí, sem dúvida, tem uma sensibilização muito grande de quem está trabalhando na campanha, né? Quem está trabalhando na campanha tem que estar muito sensível a entender o momento, a perceber o que está acontecendo e agir. A campanha também tem muito isso, né? A campanha ao mesmo tempo, desculpa te cortar, Gustavo, mas assim, ao mesmo tempo, com cuidado para não ficar que nem biruta de vento, né? Assim, pô, começou de um jeito, mudou de novo, aí voltou para trás, aí de novo mudou, sabe? Porque se deixar e só pelo sabor do vento, talvez fique assim um pouco, sabe? Agora eu tô desse jeito, agora tô daquele outro, agora voltou de novo daquele jeito, agora virou um terceiro. Também não dá para ser assim, né? Então, a sensibilidade do pulso no momento, mas ao mesmo tempo também coerência com aquilo que está se propondo a dizer como estrutura da campanha, né? Vai, Fábio. E aí, o que é que rolou no teu grupo? Não, meu grupo lá foi, a gente teve pouca pergunta, na verdade, teve uma conversa interessante aí a partir de um ponto de vista do Zeca, que levantou a questão do papel versus o digital, né? De que ele sente falta de ter carta chegando em casa, de ter mensagem, recado no rádio, recado ao vivo no rádio. E aí a gente estava comentando sobre que tem um ponto interessante aí nisso, de fato, porque apesar da rede social, o digital, a gente ter conseguido achar uma maneira diferente de ficar próximo, né? Que é como aqui a gente está aqui agora, nesse momento de vídeo, e a rede social ser uma conversa, e a gente tem muitos amigos e gente que tem intimidade para falar na rede social. A gente sabe que tanto as conversas por vídeo, as lives, como as redes sociais estão no lugar de outra coisa, né? A gente queria mesmo estar no bar conversando, estar se abraçando, estar falando com os amigos presencialmente. E aí eu achei interessante esse ponto. Não é uma questão, talvez, na pandemia, de voltar a ter o santinho distribuído, de ter aquele monte de lixo de papel nas campanhas, mas como é que a gente rompe também essa frieza, essa certa distância do digital, né? Como é que a gente cria algum tipo de proximidade de uma outra maneira? E eu até comentei que no caso de proposta de programa de governo, eu acho que ainda é relevante ter o programa de governo de alguma maneira impresso, ou as principais propostas, algum tipo de coisa que a gente consiga mostrar que a gente tem segurança, confiança naquilo que a gente está propondo, a ponto de imprimir, de deixar, né, um post a gente apaga, né? O papel ainda tem essa credibilidade, essa coisa de ser um documento, né? Então, eu acho que ainda tem um pouco de peso. Eu me lembro que eu participei da campanha do Fernando Henrique, da reeleição em 98, e a gente imprimiu um livro do programa de governo. E aí, quando a gente botou na televisão o cara segurando o livro, né, ali que tinha feito um livro, eu me lembro até hoje da reação dos grupos qualitativos, assim, das pessoas, pô, o cara fez um livro de programa de governo, dava uma ideia assim de que o cara tinha confiança naquilo que estava propondo, né? Eu acho que ainda é importante ter de alguma maneira isso, ou então um site com todo o programa de governo explicado ali, mas eu acho que ainda é importante a gente conseguir dar uma tangibilizada maior do que apenas post, comentário de rede social, videozinhos, que são importantes para massificar, mas que não dão essa tessitura raiz, assim, de uma coisa forte, importante. Aí falamos um pouco sobre a questão de dados, a questão de serviços, né, de como é que a gente lida um pouco com o que vem por aí da nova lei de base de dados, que a gente vai também como é que a gente se preocupa aí no uso das informações das pessoas na campanha digital. E eu contei um pouco de um case lá do Rio Grande do Sul em relação ao governo do Estado, em relação ao trabalho que o Comunitas fez de ajudar a aprovar uma reforma administrativa que foi muito ampla, muito impactante aqui, como é que a comunicação atuou para ajudar a reforma a andar e ser aprovada. Foi mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Michael, cadê tu? Quer dar uma palavrinha de como que rolou no grupo? Lá a gente também falou, foi muito rápido também, a gente correu até no final, eu tinha lá 20 segundos para terminar a resposta da Ivana,
Deu tudo certo. Mas O meu nós não também deu certo, tratamos. não. Eu estava falando na hora que... Porque aí você deveria... Aí cortou. Então eu acho que a gente dividia esses grupos errados, então, porque os falantes estavam com vocês, aí eu e o Fábio e o Zé que estavam conversando lá no nosso. A gente falou, foi muito. Na verdade, eu Foi falo muita ótimo. besteira, né? Eu me senti num debate da Globo, sabe? Que você tinha que terminar ali no finalzinho daquele tempo. Mas foi legal. Nós tratamos também disso que o Fábio falou agora, em relação a essa possibilidade, essa realidade do digital e do analógico, do marketing mais direto nessa eleição. Não vou nem me aprofundar tanto, porque eu acho que o Fábio já falou tudo. A gente falou muito de pesquisa, da possibilidade que uma pesquisa, que uns que têm mais recurso conseguem fazer pesquisa e quem não tem, como faria. E eu tentei simplificar. Quando a gente fala de pesquisa, tem a pesquisa paga, beleza, mas principalmente de você ter a capacidade de ouvir. Eu costumo dizer que comunicação é a arte de ouvir. A gente pensa que comunicação é quem escreve bem, quem fala bem, quem aparece bem na televisão. Comunicação é você saber ouvir o que está lá do outro lado. E para isso nós temos vários canais. Para isso as redes sociais são fundamentais. O Colab, por exemplo, ele é uma ferramenta para saber ouvir a população. Né? Então, a gente tem aí várias possibilidades de poder ouvir, mas para isso nós temos que disponibilizar a nossa estrutura para que essa estrutura saiba ouvir esse eleitor. Ouvindo esse eleitor, eu vou fazer o meu diagnóstico melhor. Eu vi o Aníbal colocando aí no grupo, o Aníbal dizendo que ele vai colocar QR Code nos materiais dele impresso, porque aí a pessoa consegue chegar no site. Eu comecei a tentar provocar o Aníbal aí na hora que o Gustavo me falou, antecipa isso. Por que você vai colocar o QR Code para o plano de governo? Coloca o QR Code para consulta que vai formular o plano de governo. Quer dizer, aí você vai estar invertendo esse processo, o processo de você poder ouvir para depois apresentar um plano que é compartilhado, mobilizado e engajado. A chance de você ter sucesso com isso, ela é muito maior. Então, mais ou menos esse foi o tom da nossa conversa, Gustavo. Eu queria pegar esse gancho, porque também a conversa da gente veio um pouco por aí, e vezes que eu trabalhei, talvez o maior sucesso de trabalho que eu tive relacionado a uma campanha estava em 2012, faz tempo, começo primeira eleição com o Facebook rolando bem no Brasil, e na época eu estava trabalhando com um pré-candidato a um deputado federal, foi vice-governador e tal de Pernambuco, e ele era pré-candidato à prefeitura do Recife, e o que a gente fazia era, usava o Facebook dele, a fanpage, na época, hoje em dia não tem mais, tá? Mas na época o Facebook, você podia fazer enquete na fanpage, e a gente patrocinava, a gente impulsionava um pouco aquilo ali. Perguntando qual é o principal problema da cidade, saúde, segurança e educação, mas dentro da saúde, qual é o principal problema da saúde. Cara, a gente tinha, para vocês terem ideia, 30 mil, 40 mil, chegou a ter 50 mil pessoas respondendo numa semana o que era uma enquete dessa. Isso era uma ideia de montar um programa de governo de forma colaborativa. É o que o Michael acabou de falar, de escuta. Existe um grande desafio em como é que você consegue estruturar o que vem de rede social para que você tenha uma organização de todos os assuntos. Eu até vi aqui o Aníbal falando também, usar QR Code, usar Linktree, esse tipo de coisa, para que você consiga organizar os diversos temas para que as pessoas consigam usar. Mas antes de tudo isso, é o que o Michael trouxe, tem que ter consulta, tem que perguntar às pessoas. Mudou o momento, não é o momento mais que a gente chega no momento da eleição, vai lá e cospe um monte de proposta, cospe um monte de coisa do que é a cabeça daquele candidato. Isso começa agora. Na verdade, a eleição já começou e o momento é de perguntar. Aí teve uma das perguntas, foi o Oswaldo que levantou no grupo da gente, relacionada à campanha de 2008 de Barack Obama. E aquela foi uma campanha que eu particularmente estudei bastante. E Obama, o que ele fez nos Estados Unidos naquela época, que até hoje é muito possível e é o jeito mais interessante, é que ele não existia rede social, mas ele quase que criou uma rede social ali, onde as pessoas se mobilizavam. Ele buscava a mobilização e aí ele usou a ferramenta do digital, que se espalha muito mais, para buscar a mobilização das pessoas. Ele queria ouvir as pessoas. E aí ouvir, estruturar, ter um recado sobre aquele assunto e conseguir devolver. Ouvir, estruturar, ter um recado sobre aquele assunto e conseguir devolver.
E hoje em dia, com rede social, isso é muito mais fácil, é muito mais capaz. As pessoas estão muito mais nas redes sociais do que estavam naquela época. Então, assim, o uso do digital para você escutar, montar programa de governo de forma colaborativa é o jeito que você consegue mobilizar e engajar pessoas, porque na hora que você devolve, essa ideia não é sua, a ideia é da pessoa. Eu não volto dizendo que eu, Gustavo, vou fazer no bairro X tal coisa. Eu vou dizer que eu escutei Daiane, Diego, Patrícia, Paula, Mariana, Fábio, Valdir, Osvaldo do bairro tal, e a demanda daquele bairro é tal coisa. E a gente chegou à conclusão que a melhor coisa para se fazer é tal. Então, você consegue ser muito mais direcionado e aí você engaja. Quando eu faço uma comunicação dessa, que eu estou citando aqui, Daiane, Diego, Patrícia, Paula, Mariana, Fábio, Valdir, essas pessoas aqui, elas não tinham nada a ver, não são nem da minha campanha exatamente, mas elas pegam, elas querem replicar o que meu candidato Gustavo está falando. Meu candidato Gustavo estava falando sobre mim. Ele veio no meu bairro, e no bairro, até voltando para o negócio de pandemia, às vezes ir no bairro é isso aqui, tá? Um amigo meu que é candidato em Divinópolis, ele está fazendo um negócio muito legal. Por conta da pandemia, ele não quer estar reunindo pessoas. Acha que isso está, principalmente por causa do discurso dele, não faz o menor sentido. Sabe o que é que ele tem feito? Ele vai até o bairro, entra na casa de uma pessoa que abriu o bairro para ele e aquela pessoa é responsável por colocar no Zoom todo mundo do bairro. Então, ele fala de dentro do bairro daquelas pessoas ali, mas ele não está aglomerando todo mundo na casa de alguém. E, na verdade, isso tem um poder de escala muito maior. E aí você vai escutando, vai debatendo com essas pessoas bairro a bairro, e na hora de você comunicar, você vai comunicar dizendo que tem tanta gente engajada assim. E aí essas pessoas elas se engajam, se movimentam muito mais. Ô, Gustavo, eu queria só acrescentar uma coisa que você falou. Além de você saber ouvir, a gente tem um material aí também que a gente precisa saber ler. Tem número oficial. A gente precisa saber levantar esses números oficiais, saber fazer diagnóstico a partir deles. Esses números são públicos, eles já estão disponibilizados. Tem alguns projetos muito interessantes, eu queria que depois vocês vasculhassem um deles, por exemplo. Essa semana tem um projeto chamado Datapedia. Esse Datapedia ele levanta dados oficiais e determina o que uma gestão avançou mais ou menos. E igual a esse, tem vários outros, mas ele simplesmente organiza essas informações, que são informações oficiais, e que nos possibilita fazer um bom diagnóstico. O que é um bom diagnóstico? É saber ouvir também esses números oficiais. Isso já está disponibilizado para vocês. Fazem uma busca aí que vocês vão ter acesso a esses projetos que organizam. Mas mesmo que vocês não queiram ter acesso a esses projetos que organizam, vai direto na fonte oficial, levanta os números, trabalha eles, entendeu? Tem o Datapedia em si, ele tem uma ferramenta de eleição que eles estão usando que é paga, mas é para você ver voto e ver como foram as votações nos anos anteriores. Mas, assim, a quantidade de dado organizado, estruturado, que é gratuito, que está lá, que você consegue ver relacionado ao ODS. Eu vi que eles estavam fazendo sobre... essa semana lançaram um relacionado à primeira infância. Tem muita informação. E aí aproveita também para todo mundo, não sei se todo mundo sabe, existe um outro site chamado Meu Município, que é da Fundação Brava também. O Meu Município tem dados financeiros dos municípios, assim, muito bem redondo, comparando cidade a cidade. Tem que estudar. Eu estou com o Michael aí muito pesadamente, assim, principalmente para quem está auxiliando. Tanto candidato quanto quem está auxiliando tem que estudar muito. Não é da boca para fora. Não adianta ter essa vontade pessoal de querer ser candidato e querer falar o que quer. Tem que estudar demais, assim, para que você consiga acertar, ser muito mais assertivo. Olha, a Aníbal colocou aqui um compilado. Porra, isso aí é incrível, Aníbal. Isso é ótimo. Nossa. Temos e aí, gente? 2 minutinhos finais. Alguém quer colocar algum ponto específico? Daiane, na verdade, eu gostaria de convidá-la para falar sobre um ponto, o novo Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, a Lei 13.460, para quem não sabe. O Gustavo, ele tá me sacaneando, que eu pedi para ele falar isso, mas aí eu já combinei com o Michael que ele fala isso muito melhor que eu, e ele que vai explicar. É uma passada de bola, levantou, vai. Aí eu fiz a recepção, Daiane levantou, agora tu corta. Vai, Michael. Pessoal,
Rápido, olha, muito disso que a gente está discutindo aqui hoje, quer dizer, participação popular, mobilização, gestão colaborativa, a gente está falando isso como caminhos para que vocês cheguem até os eleitores, mas boa parte disso já é obrigação legal. Boa parte disso já é uma exigência de vocês, a partir do momento que vocês, se Deus quiser, vencerem as eleições e estarem nos governos, vocês vão ser cobrados disso, seja pela oposição, pela imprensa, pelo Ministério Público, vocês vão ser cobrados disso. Então, eu considero que vocês entenderem esse assunto agora, esse pode ser, inclusive, uma bandeira de campanha, onde vocês podem ter vantagens em relação aos seus adversários, a partir do momento que vocês têm conhecimento. A Lei 13.460, ela organiza algumas obrigações que já existiam e ela traz outras obrigações. Então, a partir de agora, quer dizer, a partir do mês de dezembro do ano passado, vinha uma escala de número de habitantes de município. A partir de dezembro, todos os municípios já são obrigados a ter uma ouvidoria, e essa ouvidoria ela tem que seguir uma série de regras para você poder ter tempo de resposta, tipo de resposta que você precisa apresentar. Você precisa criar um conselho municipal de usuários de serviço público, igual tem o Conselho de Educação, igual tem o Conselho Municipal de Saúde, tem que ter um Conselho Municipal de Usuários de Serviço Público. Se você é oposição a um prefeito que está concorrendo à reeleição e essa cidade não tem, cobre dele. Você pode cobrar, porque esse conselho já tinha que estar existindo. Esse conselho tem representante do poder público, tem representante da sociedade civil, e a função dele é fazer com que essa Lei 13.460 esteja, de fato, sendo executada no município. É fiscalizar isso. Então, Conselho Municipal de Usuários de Defesa do Serviço de Defesa dos Usuários de Serviço Público, todos os municípios têm que ter ouvidoria, todos os municípios têm que ter disponibilizado carta de serviços, igual o Código de Defesa do Consumidor. Toda loja não tem que ter aquele livrinho do Código de Defesa do Consumidor? Toda repartição pública em que tenha um atendimento ao cidadão precisa ter lá uma carta de serviço. O cidadão tem que saber qual serviço é oferecido ali, o que precisa, se aquele serviço é pago ou não, algum tipo de taxa, quanto tempo ele tem resposta daquele serviço, da forma mais transparente e informativa possível. Isso já é uma exigência legal também. Então, carta de serviço, ouvidoria, o Conselho e toda a organização da transparência ativa e passiva já estão incorporadas a essa Lei 13.460, que cria o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, igual tem o Código de Defesa do Consumidor. Então, o pessoal fala muito aí em Consumidor 3.0, eu falo já em Cidadão 3.0, porque já é uma exigência legal. Isso pode ser material de campanha, mas principalmente para vocês já ficarem antenados, para quando vocês entrarem, isso já é uma obrigação. Arrasou, Maicon. Tá vendo, Gustavo? Não tem condições de explicar desse jeito. Cortou, ponto. Fez o ponto, aí, ó. Ponto, é isso. Ponto, fechou, ninguém pegou do ponto. Eu queria perguntar rapidinho, não sei se a gente precisa encerrar, então eu não sei se Zeca, esse pessoal, o Eduardo Spiden, que está com a gente desde o começo, queria ouvir vocês mesmo, assim, hoje é o último dia da jornada, Osvaldo, hoje, depois de 10 imersões durante a semana toda, depois de muito conteúdo teórico, enfim, foi uma loucura o que a gente fez, eu agradeço muito, e eu agradeci muito o tempo todo a todos, mas tem um pessoal muito importante aqui, Ana Paula, Mário, Lê, que está com a gente o tempo todo, né, Paty? A gente fica agradecendo todo mundo, mas tem um pessoal por trás aqui que está, assim, batalhando de noite para botar tudo isso no ar. E alguém falou, só vou pegar um gancho antes para vocês se prepararem para alguém falar, mas alguém falou sobre a rede ser fraca. Ah, e se a rede for fraca, né? O que eu faço? Gente, tem aquela regrinha lá dos cinco níveis de amizade. Eu não sei falar bem sobre a lei, mas o Michael é meu amigo, ele sabe, entendeu? Então, a gente precisa encontrar essas pessoas, e foi isso que a gente fez nessa jornada. A gente foi atrás das melhores pessoas, e eu não conhecia todo mundo, e a gente foi descendo, até que a gente trouxesse os melhores para falar para vocês sobre todos os temas. Isso aqui não é uma campanha, né, Mário? Eu não sei o que pode ser. Mas é isso, eu queria ouvir vocês. Foi bom? Curtiram? Ajudou?
não ajudou, atrapalhou. Posso começar? Minha área de finanças, né? Eu sou aqui de Teresina, meu nome é Eduardo, trabalho aqui com orçamento aqui da Prefeitura de Teresina, no Piauí. E a gente já faz uma parceria com a Comunitas aí já há um bom tempo. Eu estou colaborando aí na área de finanças, mas tentei participar de todos os encontros possíveis, porque acho que é uma oportunidade incrível, né? Pegar informações de várias áreas, enfim, achei bastante rico e participei o quanto possível. É isso aí, obrigado e boa sorte a todos os candidatos aí. Obrigado, Eduardo. Tudo bem? Não quero me inscrever assim imediatamente, não, dá para esperar mais gente. Mas um monte de adjetivos, todos eles positivos, são 20 horas numa semana muito difícil, né? É uma pancadaria, eu não vou dizer que eu estou assim com coisas atrasadas, mas tem um monte de coisa empilhada ali, mas eu priorizei essas 20 horas, conectei com milhões de coisas, tenho uma experiência dentro da universidade que a gente chama de interdisciplinaridade, e aqui, nessa experiência, além de nos alfabetizar digitalmente para esse momento pandêmico, né? Tem que prestar atenção no Zoom, tem que colocar chat, tem que digitar coisas, tem que olhar para as pessoas, tem que falar, tem que construir planos de governo em tempo real. Eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, meu candidato está fazendo isso, meu candidato não está fazendo, isso conecta com planos de 4 anos atrás, de 2, de vai dar, não vai dar. Então isso, além de ser uma experiência sensorial muito carinhosa, muito afetiva, nos mostra que durante um momento terrível desse que a gente está vivendo desde fevereiro e vamos atravessar o ano com certeza, nós conseguimos nos transmitir afeto, inteligência, conexão, informação, com carinho, com afeto, com cuidado, né, com hora marcada, com tudo isso. Então, além de ser interdisciplinar, eu diria que é intertrans, multidisciplinar, é pandisciplinar, né? Então, talvez o grande ganho aqui é essa pandisciplinaridade. Sou muito grato a cada fala, cada texto, cada chat, cada link, cada bibliografia, cada experiência. Não pude agradecer a cada um, mas sou muito grato. Emocionante. Muito obrigado. Queria também pegar essa oportunidade, né? Eu acho que é até emocionante, assim, né? Falar, porque esse mundo pandêmico e a gente aqui nesse encontro, essa oportunidade única, né? Cada janelinha dessa, talvez, são janelas de oportunidades, trajetórias, né? Histórias, experiências, principalmente, claro, a organização do Comunitas, né? Como que foi montado toda essa estrutura aqui para que todos pudessem ouvir, né, os mentores, participar, né, essa interação, né, eu acho que essa dinâmica, então parabenizar muito, né, todos que organizaram, né, principalmente quem está aqui, que acho que acompanhou desde o começo, a Mariana, a Daiane, a Patrícia, né, e todos mentores, né, e eu penso que o Comunitas, ele hoje é uma organização que está aí para realmente inovar, né, fazer que a gestão pública seja mais eficiente. Então, eu tenho um olhar que é preciso não só construir coletivamente, como comunitas. Acho que esse exemplo aqui, né, inclusive de forma virtual, né, é um exemplo importante nesse sentido. E penso que nós precisamos traduzir toda essa energia boa, né, tudo que é positivo, de construção aqui de ideias, de experiências, né, em potencial aí para o futuro, né, para o presente, para o futuro, que então necessita para a gente construir uma nova sociedade, né, uma sociedade mais realmente aí cada vez melhor para todos, né, uma cidade mais humana, uma cidade mais desenvolvida, né, com mais participação social, com mais movimento social, né, e eu acho que e isso só é possível se tiver um trabalho, né, coletivo, participativo, né, com planejamento, né, e, claro, com execução, com
como muito o Comunitas apresenta, de realmente construir, né, um novo modelo aí de gestão pública em país, e eu acho que está dando exemplos, né, aí para o Brasil afora, e isso é muito positivo. Parabéns a todos. Ati, Mari, vocês querem falar alguma coisa para eu não falar sozinha? Enfim, gente, o Michael, o Fábio, o Gustavo, a gente agora está aqui nessa rasgação de seda, né? Assim, mas é isso, Paty, manda bala aí, fecha pra gente, então. Eu queria falar alguma coisa também. Fala. Posso falar, Paty? Aí você encerra e fecha tudo. Eu tô há pouco tempo na Comunitas, né? Então foi meu primeiro grande projeto, assim, do qual eu participei. E eu acho que nasceu de uma ideia bem pequena e se tornou alguma coisa bastante ambiciosa e diferente e ousada. E eu espero que a gente tenha conseguido não só levar conhecimento, mas a gente trouxe também pessoas muito apaixonadas pela gestão pública, pelo seu trabalho. E a ideia também era inspirar vocês, e eu espero que a gente tenha conseguido plantar alguma sementinha de mudança em vocês, ou de vontade, de inspiração e de paixão pelo setor público. Então, agradecer quem acompanhou, quem esteve aí presente todos os dias, e eu espero que também multipliquem essa inspiração, essa paixão e esse conhecimento onde quer que estejam. Muito obrigada. Falou tudo, Mari, Dai. Eu só tenho que agradecer. A liderança da Dai foi fundamental nesse projeto. Um time de gente fera, Mariana, Adriele, Leandro e muita gente, porque esse é o time de conhecimento. A gente tem a Ana Paula em comunicação, mas a gente teve literalmente praticamente toda a equipe da Comunitas envolvida. Então foi o primeiro grande projeto também que teve aí um olhar transversal, de trazer conhecimento, juntar pontas, todo mundo indicando especialistas, a gente buscando e batendo na porta das pessoas. E eu estou muito surpresa com o que a gente conseguiu em tão pouco tempo. Então parabéns a toda a equipe. Muito sucesso em suas campanhas. Obrigada pelo compromisso de vocês, alunos. Obrigada muito aos nossos mentores e ao tempo e dedicação de vocês, não só hoje, mas para nos ajudar nos conteúdos. Fábio, Michael, Gustavo, vocês foram incríveis. E é isso, gente. Só tenho que agradecer mesmo e desejar um bom resto de final de semana e de feriado para todos. E boa sorte para os candidatos. Sim. Voltem, batam na nossa porta quando vocês estiverem lá dentro para a gente trabalhar junto. Teremos jornada de prefeitos eleitos, então esperamos revê-los. Perfeito, até breve. Valeu, gente. Tchau, gente. Bom, Obrigada. valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa sorte a todos. Obrigada. Agradecemos, Fábio. Deus.